Boa tarde a todos. Com grande alegria e com muito prazer, apresentamos Carlos Vilhena, biográfico. Ele já é um colaborador, né, da Espaço Oficina do Amor, da associação, há muito tempo, está com a gente desde o início, né? Então, vai falar um pouquinho mais sobre esse trabalho maravilhoso que ele faz. Eu vou deixar para ele terminar a apresentação, mas já muito agradecida por você estar aqui, Carlos. A palavra é sua. Obrigado, Ângela, obrigado, Jazir, por mais essa oportunidade de estar falando um pouco sobre esse trabalho apaixonante, que para mim é uma paixão, né? Nesse espaço que eu prezo muito, eu realmente já estou há muito tempo com vocês. Só para os outros terem uma ideia, ainda foi na época do presencial antes da pandemia. Então, eu estou pelo menos há uns 6, 7, talvez 8 anos participando anualmente desses ciclos, né, que vocês organizam. Eu admiro muito o trabalho de vocês, parabéns. E é um prazer, uma honra estar mais uma vez aqui com vocês nesse evento. Eu vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Carlos Vilhena, estou com 62 anos. Eu hoje trabalho com o trabalho biográfico, que é o trabalho que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco. Mas eu já fui engenheiro um dia na minha vida e trabalhei muitos anos como engenheiro. E na empresa que eu trabalhei, eu tive a oportunidade de conhecer a antroposofia, que é o que está por trás desse trabalho que eu vou apresentar para vocês. A antroposofia me tocou num lugar muito especial. Ela virou uma filosofia de vida para mim, não só uma, uma maneira de trabalhar melhor, de me atuar melhor profissionalmente. E hoje eu faço um trabalho baseado na antroposofia, mas principalmente um caminho de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Então, eu trago a antroposofia hoje como uma filosofia de vida mesmo. Eu não vou falar muito da antroposofia, vou passar muito rápido, mas quem quiser saber mais, a gente conversa em outro momento. Tanto a Ângela quanto a Gesi conhecem bastante também. Então, se vocês têm caminhos, né, espaços para conhecer e saber mais, e talvez avaliar oportunidades de estarem mais próximos, né? Bom, hoje eu estou com 62 anos, como eu falei, eu sou casado pela segunda vez, eu tenho 2 filhos do primeiro casamento e 5 filhos pet do segundo casamento, então a família é uma família bem grande, né? E já estou trabalhando como aconselhador biográfico desde 2015, então eu já estou com 10 anos de experiência, né? Nesse trabalho que eu faço. Estava comentando com a Gesi e com a Ângela, né, que a gente começa a estudar isso e não para nunca mais de estudar. Então, eu ainda continuo estudando para tornar esse trabalho cada vez mais rico e diverso, né, e ajudar cada vez melhor as pessoas que chegam para mim como minhas clientes. Bom, então, o tema, né, da nossa conversa hoje é esse trabalho com as sombras, né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que que é a sombra nesse contexto do trabalho biográfico. O que eu tenho como proposta desse trabalho é uma ampliação de consciência, né? E usar a palavra luz como contraposição à sombra para falar desse caminho que ilumina a nossa alma e que ilumina a nossa alma nesse lugar que a gente pode chamar de sombra como um desafio. Na verdade, o que as nossas sombras nos trazem são oportunidades da gente aprender, da gente crescer e da gente se tornar uma pessoa melhor. Então, esse é o pano de fundo principal, né? A gente aprende com esse trabalho, a gente aprende com os desafios que as nossas sombras nos trazem. Hoje, a minha proposta é a gente ter aqui um bate-papo, né? Então, a gente vai ter espaço para conversarmos, tirarmos dúvidas e aprofundarmos mais, eventualmente, um tópico ou outro. Mas eu queria propor também para vocês a oportunidade de uma vivência. Vai ser uma coisa simples, num dado momento eu vou propor que vocês façam uma reflexão individual, que vocês pensem, né, sobre aspectos da biografia de vocês, e vou propor que vocês compartilhem isso com 2 ou 3 pessoas num pequeno grupo. Eu vou dividir vocês em sala.
Então, na hora certa que isso for acontecer, eu passo mais orientações. E, por favor, se alguém não se sentir à vontade, né, nesse compartilhamento, talvez esteja sendo pego de surpresa que nunca fez isso, não tem nenhum problema, não precisa ir embora da apresentação. A gente fica aqui na sala principal conversando, trocando ideias, enquanto as pessoas vão estar no pequeno grupo. Mas eu sugiro, né, recomendo que tentem, né, vivam essa experiência. O aprendizado nessa troca biográfica é muito poderoso. A Ângela conhece, Gesi também, e eu posso confirmar, testar, experiência própria é um dos processos mais transformadores que eu conheço. Então, se ninguém nunca viveu essa oportunidade, se permita, é a minha sugestão. E aí, no final, depois dessa vivência, eu volto para falar um pouco mais sobre o caminho, o processo, e abro espaço para as nossas perguntas, as dúvidas. Então, como eu falei no início, né, que está por trás e como base hoje da minha maneira de viver profissionalmente e pessoalmente a minha vida é essa antroposofia, que o próprio autor, a pessoa que trouxe isso para o mundo, que é o Rudolf Steiner, que está aqui nessa foto, definia como uma ciência espiritual. Então, ela fala da sabedoria do ser humano, mas principalmente ela fala da sabedoria do universo, do cosmos. E o ser humano como parte desse universo, desse cosmos, né? Para mim, tem uma definição aqui, mas para mim, o que mais me atraiu desde o início foi essa parte que eu destaquei aqui embaixo. É um caminho de conhecimento para guiar o espiritual do ser humano ao espiritual do universo. Quando eu encontrei a antroposofia, eu estava com 40 e poucos anos, então tem 20 anos, né, já, que se passaram, eu vinha numa busca espiritual, né? Eu tinha a minha religião na época, a minha religião me sustentava de uma forma bastante satisfatória, mas tinha algo a mais que ainda não estava preenchido. E é esse caminho que fala do meu mundo interior, do meu universo interior e do universo que me cerca, e uma troca em fluxo, me atraiu muito, muito mesmo. E é isso que eu coloco nessa imagem, né? Como ela toca para mim, o que que ela significa para mim. O que eu chamo de microcosmos nessa imagem é o meu mundo interior, e cada um de nós tem o seu. Ele é tão individual quanto a própria individualidade, né? É o meu eu, é a minha consciência, é a minha centelha divina, é a minha parte eterna e que vai durar infinitamente, né? Está aqui numa experiência de vida encarnado, mas ela é eterna. E, ao mesmo tempo, existe um universo ao qual essa minha centelha divina, ao qual eu pertenço enquanto centelha divina, mas que tem todo um conhecimento para ser desenvolvido. Então, a antroposofia me mostrou um caminho de troca, de fluxo entre esses dois universos que foi ao encontro do meu chamado, né, do meu anseio na época, né? Para mim, ela se tornou um caminho de autoconhecimento consciente. Isso é feito com consciência o tempo todo. Não se entra em transe, não tem nenhuma necessidade de mediunidade para seguir esse caminho, né? Quem tem esse recurso, eu acho que faz um caminho ainda mais poderoso, talvez, né? Mas está disponível para todos nós, mesmo quem não tem esse dom, né, da mediunidade. Bom, então, o que que é o trabalho biográfico? Antes de eu falar do tema das sombras, como funciona um trabalho biográfico, seja ele qual for o tema? A sombra vai ser o tema que eu vou explorar com vocês hoje, mas o trabalho biográfico pode ser feito para vários temas, né? Então, no trabalho biográfico, a gente sempre parte do momento atual da pessoa e com a consciência desse momento atual. E a partir dessa consciência, a gente vai na memória, essa pessoa vai na memória e resgata o que ela viveu de mais significativo, né? Ela vai no passado, na memória, e traz esses eventos, esses sentimentos, o que de essencial aconteceu. E traz junto, né, dessa biografia aquilo que desafiou a alma dela ao longo dessa jornada, né? Isso permite não só o resgate em si do que aconteceu, mas uma ressignificação. O que talvez o evento biográfico, que foi vivido com muito sofrimento, com muito entusiasmo lá atrás, olhando hoje, com a consciência do momento atual, com a situação de vida que a pessoa tem, ganhe um novo significado.
E isso é muito importante para o aprendizado, né? Essa ressignificação do que foi vivido. E aí, de repente, um momento de muita dor, de muito sofrimento, de muita angústia, se transforma ou se ganha como significado novo um momento de fortaleza. Foi ali que eu aprendi a lutar, aprendi a sobreviver, aprendi a me transformar, me reinventar. Isso é bem diferente da dor. Então, essa ressignificação é uma das grandes potências que esse trabalho tem. Mas ele não se limita a olhar para o passado, ele também olha para o futuro. E aí, nesse olhar para o futuro, a gente vai ver o que está na alma como anseios, não como desafios, né? O que que a minha alma está pedindo para mim e o que que o mundo está me colocando, ou como oportunidades, ou também como desafios. Porque o mundo está me confrontando e eu me confrontando com o mundo o tempo todo. Então, ao olhar para o futuro, constrói uma imagem que inspira, é uma imagem inspiradora de futuro, é uma imagem que eu me enxergo no futuro e vejo como eu quero estar. E daí eu volto para o presente para a tomada de decisões, porque não adianta nada eu ter uma imagem muito poderosa que me inspira muito se eu não faço nada para mudar. Se eu não dou os passos, e os passos podem ser bem pequenos, aliás, os pequenos são os mais significativos, nada muda, nada acontece, aquilo fica muito bonito, como um desenho, e eu continuo na mesma. Então, ele é um processo que vai parte do presente, vai no passado, reaprendo, aprendo mais sobre mim mesmo, vai no futuro, projeto uma imagem inspiradora e eu venho para o presente para a tomada de decisões e dar os passos nesse caminho. E eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser, né? Na verdade, vira um hábito até, depois de um tempo. Bom, de quebra, a gente ganha, né, a possibilidade de aceitar melhor a si mesmo, porque eu começo a perceber determinadas coisas a meu respeito que não é exatamente um traço da minha personalidade ruim, é algo que eu preciso desenvolver, mas eu tenho que aceitar como primeiro passo. Eu começo a tolerar mais esses desvios, essas falhas que eu ainda cometo, apesar de eu já saber que eu não quero aquilo para a minha vida, eu já não consigo dar conta, então essa tolerância me ajuda, não é ser complacente, não é passar a mão na cabeça e, estou bonitinho, você vai continuar. Não, mas é tolerar o suficiente para que eu cada dia melhore um pouco mais. A tolerância é força nesse momento, nessa jornada, nesse caminho de desenvolvimento. Perdoar aquilo que por acaso eu fiz e que de fato eu prejudiquei alguém, me perdoar nesse lugar, né? É difícil, não é fácil, o genuíno perdão próprio, e ser grato ao que foi vivido. Mesmo os momentos de dor, mesmo as dificuldades, era algo que eu precisava passar para aprender e para me tornar uma pessoa melhor ou para me tornar quem eu sou hoje. Então eu tenho que ser grato. Eu estou aqui hoje do jeito que eu sou, graças a tudo que eu vivi, o que foi de bom e o que foi de ruim. A gente tem que dizer pela vida, né? Pela vida vivida. Isso nos e fortalece para olhar para o futuro com muito otimismo e com muita esperança, né? E se eu consigo desenvolver isso para mim, eu consigo desenvolver isso para o outro. E aí a gente atinge um outro patamar, né? Nas trocas e nas relações. Não é nada disso aqui é fácil. Eu não estou falando num lugar de quem já conquistou isso, mas que consegue, pelo menos conscientemente, dar pequenos passos nesse sentido. E com muita frequência, principalmente no lidar com as sombras, que é o assunto de hoje, eu me percebo escorregando e ainda caindo, né, nas mesmas armadilhas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, então, o que que a gente chama de sombra, né? E aí tem outros nomes possíveis de serem utilizados, né? Sombra, sósia, duplo, todos esses são nomes que a antroposofia usa para designar a mesma coisa, né? São essas figuras que a gente chama de sombrias, né? E que nós não reconhecemos como nós mesmos, mas que assumem o controle de nossas atitudes. Então a sombra aparece, ou as sombras aparecem, naqueles momentos em que alguma coisa vem, toma conta da minha atitude, da minha ação ou da minha reação. A partir disso, eu faço coisas que depois eu me arrependo e parece que não era eu. Parece que não era eu fazendo aquilo, porque eu não me reconheço nesse momento como capaz de agir daquela forma. Isso é a sombra. E é seu, com certeza.
é meu, com certeza, né? Por mais que a gente queira fugir disso, né? É inevitável. A gente tem que olhar para isso nesse lugar. É uma parte de mim mesmo que precisa ser desenvolvida, que precisa ganhar luz. De onde vêm essas sombras, né? Então, uma das fontes principais tem a ver com a crença, né, da antroposofia, da reencarnação e do karma. Uma das fontes principais das nossas sombras são reminiscências de vidas passadas. A forma como a gente olha o karma é um pouco diferente de outras correntes espirituais, mas o karma se manifesta muito nessas características ou nessas partes de mim mesmo que me desafiam. Quando eu tenho algo em mim que, no lidar com o mundo, no reagir ao mundo, no agir no mundo, me traz um desafio de comportamento ou de atitude, em geral eu estou olhando ou eu estou lidando com algo que vem de vidas passadas como desafio de aprendizado para essa vida. Tá? Então, as sombras, em parte, ou grande parte, estão ligadas a isso. Mas a gente tem também sombras nossas por conta do que a gente recebe de herança, né? De hereditariedade, tanto a hereditariedade física quanto a hereditariedade anímica, né? A gente pertence a uma corrente hereditária que carrega determinadas características. E muitas vezes essas características me desafiam no lidar com o mundo. Isso também é uma maneira da sombra se manifestar, né? E aqui tem uma convergência que eu acho muito interessante. Quem conhece constelação, a constelação familiar ou constelação sistêmica, lá tem uma ideia muito parecida, né? Como a gente tivesse um pacto com essa corrente hereditária e quando a gente trabalha aquilo nessa vida, na nossa vida, a gente redime, né? Tudo que está atrás, todos que estão atrás e liberta aqueles que vêm em seguida a nós. É uma imagem muito semelhante, né, ao que a gente enxerga na antroposofia, no trabalho biográfico com sombras. Bom, também tem os traços de personalidade. Cada um de nós tem uma personalidade que foi se manifestando e se formando, principalmente no início da nossa vida. Até os 28 anos é o período que a gente acredita que a nossa personalidade individual se manifesta e se estabelece nesse mundo, né? Então, o temperamento, os traços de caráter, características da nossa personalidade, às vezes, se manifestam como sombras, né? Então, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Eu tenho um temperamento muito melancólico. A minha tendência de temperamento é a melancolia. Se eu me deixar levar pela minha melancolia, eu vou reagir a uma determinada situação de uma forma que eu não quero. Não tem luz nessa reação. Então, eu preciso trabalhar essa minha característica, essa minha sombra do melancólico, para que eu use o que o melancólico tem de luz, que é a profundidade, sem o peso, que é o que ele tem de sombra. É um exemplo meu próprio, né, de como um traço de personalidade se manifesta através de uma sombra em mim, né? Bom, também situações ou elementos ligados à cultura, ligados ao país ou à região, o lugar onde eu nasci, são os elementos culturais e geográficos. Quem nasce numa cultura brasileira tem maneira de lidar com a situação diferente de quem nasce na Europa, ou nos Estados Unidos, ou no Oriente. Então, isso também, às vezes, se carrega na nossa maneira de lidar com o mundo através de uma sombra. E coisas que nós lidamos, o dessa vida, né? O aprendizado e dores de infância e adolescência não é o de vidas passadas, são as dores dessa vida. A gente, nessa fase da infância e da adolescência, muitas vezes, a gente lida com situações e a gente aprende a sobreviver a essas situações. E eu não estou falando só daquelas situações onde claramente houve um abuso, ou uma agressão, ou uma violência. Eu estou falando de qualquer situação. Eu vou dar um exemplo muito simples, né? Quem é o mais velho, o primeiro filho de uma sequência de alguns filhos, em geral, guarda alguma dor relativa ao nascimento dos irmãos, principalmente do que veio depois dele. Se a mãe precisou se dedicar muito ao segundo filho, o primeiro filho, naquela fase da vida, ainda criança, de forma muito inconsciente,
pode guardar uma dor de ter sido abandonado e rejeitado. Provavelmente não foi isso que a mãe fez. Provavelmente a mãe precisou se dedicar ao segundo filho, que pode ter vindo mais frágil, pode ter vindo com alguma questão de saúde, mas a lente da criança, naquela altura, não é capaz de diferenciar isso, não tem consciência para isso. E o que fica é a dor, o que fica é a ferida. Então, esse tipo de mágoa, de dor, de ferida de criança, isso pode acontecer na adolescência também, né, no início da vida, também muitas vezes se manifesta na fase adulta como uma sombra. Tendências relacionadas ao gênero, isso aí é uma das pessoas que estudou esse assunto, né, dentro da antroposofia, percebeu que quem nasce, né, no gênero masculino, eu não estou falando de opção sexual, estou falando de gênero de nascimento, traz características diferentes de quem nasce no gênero feminino. Naturalmente, né, aqueles que nascem homem tendem a ser mais ligados ao que é do mundo físico e aqueles que nascem mulheres tendem a se ligar mais ao mundo espiritual. Os homens são mais, em geral, né, como traço, mais da ação, as mulheres mais da emoção. Os homens são mais objetivos, as mulheres são mais criativas. São tendências. E dependendo de como isso está configurado em cada individualidade, essa tendência se reforça e se manifesta como uma sombra. Também é uma possibilidade. Então, dá para ver aqui que nós temos muitas fontes, né, origens de sombras em cada um de nós. Mas isso aqui é só para ter um esquema, é só para a gente ter algum entendimento, porque na prática o que que interessa? É que cada um reconheça aquelas características é, que você tem, né, que de alguma maneira te desafiam no lidar com o mundo. Bom, esse tema do lidar com as sombras há muito tempo que é trabalhado, né, pelas culturas, das diversas fases, épocas da nossa civilização. Eu trouxe dois exemplos aqui, né? Então, essa obra do Oscar Wilde, que é do final do século XIX, início do século XX, foi um livro, né, que ele escreveu, que depois virou filme, tem vários filmes, tem uma versão até bem recente, que é o Retrato de Dorian Gray, onde ele retrata um homem muito bonito, aristocrata, né, rico, né, que vivia em Londres, se não me engano, é na Inglaterra que se passa a história, e que fez um pacto para nunca envelhecer. Então, quem envelhece, na prática, é o retrato dele. É uma pintura que reproduz ele, que vai envelhecendo ao longo da vida e ele está sempre jovem. Só que ele usa esse acordo que ele fez, para aproveitar a vida de um jeito muito promíscuo, muito sem princípios e valores. E o retrato vai envelhecendo e vai traduzindo, vai se transformando para mostrar essa alma contaminada, essas sombras que ele acaba acumulando dentro da sua alma. O final do filme, da história, é bem trágico nesse caso, né? O outro é o Teatro de Sombras de Ofélia, que tem um formato assim como se fosse um conto infantil. É uma mulher que gosta muito do teatro, mas que não tem voz para ser atriz, então ela vai trabalhar naquele espaço, né, que as pessoas ficavam sussurrando as falas para os atores não perderem os textos. Só que o teatro dela fecha e ela fica desempregada. E aí ela começa a ser procurada por sombras que não têm dono. Ela começa a colher essas sombras, cada uma tem um nome no conto, tá? E os nomes são bem característicos do que a sombra significa, né? Só que ela fica com tanta sombra junta, tanta sombra, que elas começam a brigar entre elas. E aí, para ela conseguir dormir, ela faz uma proposta para as sombras. Olha, que tal a gente fazer como se eu estivesse no teatro? Eu vou falando as falas e vocês vão interpretando os papéis. E como a sombra é maleável, ela virava os personagens de fato. Então ficou uma coisa muito bonita, e as sombras foram gostando, foram querendo mais, foram aprendendo as falas. Ela acaba ficando sem, já estava sem emprego, ela fica sem dinheiro, e aí as sombras propõem para ela de montarem uma apresentação de teatro. Eles colocavam um lençol, as sombras ficavam por trás, então ninguém sabia o que estava acontecendo, e elas interpretavam as peças maravilhosas que ela sabia de cor. E deu super certo, né?
Eu não vou contar o final, mas esse é um final feliz. O final é feliz. Quem quiser esse conto, está na internet, ou então me pede pelo WhatsApp, eu vou deixar o meu WhatsApp depois que eu mando o texto. É uma história bem interessante, bem bonitinha. Bom, então, resumindo, né? A sombra, o sósia ou duplo, ou as sombras, os sósias e os duplos, em cada um de nós, são forças invisíveis do meu ser. São partes em que não foram ainda permeadas pela minha individualidade espiritual, pelo meu eu, pela minha centelha divina. Elas estão lá do lado da minha centelha divina como desafios, né? Só que, como elas estão nesse lado da sombra, a gente pode dizer que elas são um espaço para que forças adversas, e forças adversas é um termo que a gente usa na antroposofia para aquelas energias negativas que nos influenciam, tá? Cada um dá o nome que quiser para isso, mas elas estão sujeitas a essa influência, porque elas estão nesse lado, né, das energias negativas. E elas se manifestam nos atos e nos relacionamentos. Então, é na hora que eu vou para o mundo tomar uma atitude, fazer algo, ou reagir a algo, ou quando eu estou me relacionando com outras pessoas, que as minhas sombras vão aparecer, vão tomar o controle e vão me trazer esse desafio. Bom, então, muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, que um conflito acontece entre duas pessoas, as sombras estão presentes. Então, aqui eu queria fazer um esquema com vocês, para vocês entenderem como isso funciona. Tá? Então, eu aqui tenho uma pessoa de um lado, do lado direito, e outra pessoa do lado esquerdo. Cada uma dessas pessoas, né, uma aqui, outra aqui, a gente pode esquematizar como tendo três partes, três elementos ou três partes que atuam juntos. Tem o azul, que é o meu eu diário, que é onde eu estou com a minha consciência no dia a dia. E o vermelho, que é a tal centelha divina, o meu eu superior, que de vez em quando me ajuda, de vez em quando sussurra no meu ouvido, né, as coisas que eu preciso desenvolver ou fazer. E tem as sombras que ficam nessa imagem, na minha frente, no lidar, no me relacionar com o mundo, né? E eu tenho, então, uma pessoa aqui com as suas três partes e uma pessoa do outro lado com as suas três partes. Quando acontece uma troca, um relacionamento, como é que isso funciona? Assim, essa imagem foi usada na Trinos, tá? Ela tem, é uma contribuição do meu amigo aí, Silvio Urbano. Como é que isso funciona, então, quando a gente tem uma troca, um relacionamento? Normalmente, a vida acontece na relação do meu eu diário com o eu diário do outro, né? As coisas estão indo bem, eu estou de boa com a pessoa, então eu estou me relacionando com ela no dia a dia tranquilamente. A minha consciência está funcionando, eu estou tomando as decisões de forma consciente, a pessoa do outro lado também, as coisas fluem muito bem. Mas, de repente, algo que a outra pessoa faz atiça a minha sombra. E aí o julgamento entra de cara. Aquilo que era um fato vira um julgamento do meu lado. Eu estou do lado de cá, tá, gente? Eu estou desse lado. Então, eu já respondo não com o meu eu diário. Eu já respondo ao eu diário do outro com a minha sombra. E aí, essa pessoa, a pessoa com quem eu estou me relacionando, pode automaticamente acionar a sombra dela, ou ter a sombra dela acionada, atiçada. E aí começa um duelo entre sombras. Ninguém nunca viveu isso, não, né, gente? Estou falando aqui algo só hipotético, né? Nunca aconteceu de uma hora para outra que você está conversando com alguém, está tudo bem, uma besteira atiça o teu lado, atiça o lado de lá, e daqui a pouco você não sabe nem por que que você está brigando mais. É. Então, muitas vezes, ou quase sempre, que a gente tem um conflito, ainda mais esses conflitos que começam do nada, não é uma coisa importante que está sendo analisada, começa do nada. Pode olhar que tem sombras dos dois lados envolvidos. Bom, mas essa pessoa aqui, que recebeu, né, a reação ou o julgamento da minha sombra, ou o meu julgamento através da minha sombra, ela tem uma alternativa, que é o eu superior dela falar: opa, peraí, isso é provocação, não entra nessa, essa pessoa não é assim, e você não vai entrar na armadilha. Então, ele
eu superior é que dita o que que a pessoa que está na minha frente, como ela vai reagir. E ele vai recordar aquilo que nos une, aquilo que nos atraiu como pessoas, parceiros de trabalho, pessoal, amizade, tanto faz. Ele vai ativar esse nível. Então, ele vai me devolver, né, isso. Olha, lembra? Nós temos um ponto em comum, algo nos une. E aí eu posso, tenho a possibilidade, né, de ativar também, de dar espaço também para o meu eu superior, para a minha centelha divina. E aí a gente eleva o patamar para aquilo que existe de comum, uma admiração mútua. Então, você vê que a gente tem a possibilidade, né, de não cair na armadilha da sombra, mas é bastante, bastante difícil. Então, uma frase que eu acho, um pensamento, né, que eu acho muito significativo aqui do Bernard Leavenworth, foi um cara que estudou bastante antroposofia, ele é um dos pais da metodologia biográfica no mundo, né? E ele fala isso, ó, minha sombra não é parte do meu eu superior, mas ainda assim pertence a mim. E ela não me acompanha por acaso. A causa de sua existência repousa em meu próprio ser, em meu cargo. Transformando-a numa experiência de aprendizado, eu posso atingir o próximo passo do meu desenvolvimento. Então, ele resume para mim de uma maneira muito clara esse conjunto, né? Me acompanha, não está na luz, está na sombra e me traz, na realidade, oportunidades de aprendizado. É isso que ela quer, que eu aprenda com ela, que eu redima ela. O que normalmente, junto com o desafio que a sombra me traz, tem uma potência, tem algum dom, tem alguma coisa boa para mim. E se eu consigo redimir a minha sombra, se eu consigo trazê-la para o lado da luz, eu fico com essa potência disponível e aprendo mais sobre mim mesmo e passo a não reagir ou não agir da forma como ela, a princípio, me levava a reagir, né? Então, tem um monte de ideias importantes aqui, mas eu queria que vocês fossem aos poucos percebendo como isso vive em cada um de vocês. Bom, então chegou o momento da vivência biográfica que eu vou propor para vocês. Essa vivência tem duas partes, tá? Tem uma reflexão individual, que eu vou dar 5 minutos para vocês fazerem, e na sequência tem o compartilhamento em pequenos grupos, né? Eu quero que vocês resgatem um momento, tá? Um evento na biografia, na história de vida, onde a sua ação ou reação saiu do controle. Como se alguém dentro de você tivesse assumido esse comando e te levado a fazer algo que você se arrependeu ou que você não reconheceu como sendo seu. Então, eu vou dar esses 5 minutinhos para vocês pensarem sobre isso, tá? É, recorde detalhes, é importante lembrar de alguns detalhes. Aonde aconteceu, quem estava junto com vocês ou estava envolvido no que aconteceu, que sentimentos você teve, né? O que que aconteceu um pouquinho antes, o que que aconteceu um pouquinho depois, como se fosse a historinha em torno desse evento, tá? E, claro, tem que ser um evento que vocês se sintam à vontade de falar para outras pessoas. Se sintam à vontade para compartilhar num pequeno grupo. Eu vou formar trios, 3 pessoas, tá? Então, não tragam algo que depois vocês se sintam envergonhados de contar, porque senão vocês não vão aproveitar essa parte do exercício. Eu vou passar a próxima etapa, que é o compartilhamento nos pequenos grupos. Eu vou dar 30 minutos para vocês, então vocês vão ter que tomar conta do tempo. Então, o que que eu quero? Cada um, no seu tempo, né? Eu vou falar do grupo de 3, 10 minutos. Cada um vai compartilhar o evento trazendo o que de mais significativo aconteceu, daquilo que você lembra, certo? Os outros vão ouvir, não perguntam, escutam atentamente e começam a anotar ou observar características das possíveis sombras que apareceram nesse evento. Vocês é que vão, os outros dois, né, é que vão estar ouvindo e anotam. Depois que a pessoa acabar de falar, aí as pessoas que ouviram vão dizer: olha, a gente viu isso, essas características, compartilha essas características com a pessoa que falou. E por último, a pessoa que falou vai tentar dar um nome para essa sombra.
Então, nos 10 minutos, cada um de vocês vai passar por essas 4 etapas. O importante é que cada um saia, ao final do grupo, com um nome para a sombra. Se tiver mais de uma sombra presente, se chegarem a essa conclusão, um nome para cada um. E aí eu queria saber como foi. Eu queria saber como foram as conversas. Não é para falar do conteúdo, né? Porque tem um combinado em torno do que a gente faz num pequeno grupo desse. O que é dito no pequeno grupo fica no pequeno grupo, faz parte do processo. Mas falar do processo. E se falar de si, né? O que que você sentiu? Se veio algum entendimento, alguma revelação importante, alguma reflexão, algum insight? Olha, foi assim, maravilhoso o grupo, muito rico, e nós tivemos assim, inclusive resoluções, né? Assim, esclarecimentos, eu achei muito bom, porque quando você compartilha, parece que fica mais claro, né, o que está acontecendo, a gente pode olhar melhor a nossa sombrazinha, colocar as luzinhas nelas, né? E daí para frente é caminhar melhor, né? E aprofundar mais. Eu vou falar um pouquinho também. Eu gostei bastante, né, da nossa troca. Foi bem interessante. É engraçado que a gente vai para o grupo e a gente faz o nosso relato. Quando a gente escuta o relato do outro, a gente também se vê lá, né? Porque ninguém vai para o mesmo lugar por acaso. Mas, assim, eu me vi em algumas demandas de posicionamento, né? De desafios que eu tenho por posicionamento. É, e assim, percebi um certo complexo ali que, para mim, né, eu nem coloquei, pode ser um complexo ali de inferioridade, porque eu me posiciono sempre que eu vejo alguma coisa relacionada a minorias. E aí, quando você se cola nisso, você vê um complexo de inferioridade, né? Uma questão de autoconfiança também. E é isso. Bom, Para mim, foi válido, foi bem interessante. Foi uma troca potente, foi bacana. Obrigada. obrigado. Foi muito gostoso compartilhar com a Beatriz e com a Dinorá. É interessante fazer essa troca, assim, porque quando a gente coloca no exercício de fazer o exercício, a gente fica, as coisas ficam mais claras, né? A gente fala de um outro lugar. Então foi muito bom, assim, e realmente compreender, né? Eu tenho uma tendência a reagir assim também, ou não, né? A gente se vê no outro assim como um espelho. Muito, muito bom. Então, as etapas desse trabalho são, primeiro, essa, né? Dar um nome. E por que que dar um nome é importante? Quando a gente quer conhecer uma pessoa, seja ela quem for, quase que a primeira coisa que a gente pergunta é como é que você se chama? Qual o seu nome? Ou quando eu me apresento para alguém e quero que a pessoa me conheça, eu normalmente falo, olha, eu sou o Carlos, muito prazer. Dar o nome ou saber o nome de um ser é um primeiro passo muito importante para reconhecer esse ser. E se a sombra é um aspecto meu que eu quero olhar como desafio, oportunidade de aprendizado, eu tenho que reconhecê-la antes de mais nada. Então, dar um nome para ela já começa dando intimidade. Agora eu sei com quem eu estou falando. Eu estou falando com o fulano. Eu vou dar como exemplo aqui uma das minhas sombras, que muita gente já o conhece, porque eu já dei de exemplo em muitos lugares, né? Tem uma sombra que me acompanha há muito tempo, que se chama o Maluco do Trânsito. Eu dei um nome para ela. E a partir do momento que eu chamei ela pelo nome, ou chamo ela pelo nome, a conversa muda. Eu converso com ele de um outro lugar. Agora eu sei com quem eu estou falando. Então, esse é o primeiro passo. Vocês experimentaram isso, né? E num exercício num trabalho que tem por objetivo trazer luz para as suas sombras, o passo de dar o nome é fundamental. Na sequência, a gente tenta ou leva vocês, os clientes, né, a identificarem outros eventos biográficos com a mesma sombra. Vocês escolheram um, mas muito provavelmente essa sombra já apareceu na vida de vocês em outros momentos, às vezes até meio disfarçada de outra coisa.
Mas se você olha com um pouco mais de cuidado, você vai ver que é a mesma coisa, é a mesma característica, é a mesma dinâmica, ou seja, é a mesma sombra. Então você começa assim, a entender o padrão que se apresenta, padrão de comportamento desse ser, que é seu, que é você, uma parte sua, e que agora tem um nome. Então você está aprendendo mais. Ah, agora eu já sei como você funciona. É assim, né? É desse jeito que você toma conta de mim. Eu tô aprendendo, eu estou reconhecendo e aprofundando. Bom, e aí, quando eu aprendo melhor o padrão de comportamento, eu consigo perceber os gatilhos. Em que momento que ele pega a situação para ele e passa a me controlar? Qual foi o gatilho que ativou, que acionou essa perda de controle em mim? E se eu conheço os gatilhos e reconheço isso, eu posso controlar antes do gatilho ser acionado. Então, eu adquiro, num primeiro estágio, num primeiro momento, o controle da situação. Eu vejo o que está acontecendo, eu já sei como é que a minha sombra age, eu percebo que ela está se aproximando do ponto em que eu caio na armadilha, mas eu controlo. Eu já não deixo o gatilho ser acionado. Então, eu mudo de patamar, né? Eu reconheço, dou o nome, aprendo com ela e começo a controlar a situação. Mas isso ainda não é trazer a sombra para o lado da luz. Não é redimi-la ainda. Eu só estou controlando, eu só estou segurando. Ainda não estou, não aprendi o que eu precisava aprender com ela. Tudo, né? Bom, e aí eu começo a conversar com a minha sombra. Tá, o que você quer de mim, cara? Por que que você me coloca nessa situação? Que desafio é esse que você está me propondo? É uma conversa. Eu, pelo menos, converso assim com a minha, né? Aí a conversa vai ser individual e íntima, que é você com você mesmo, o tempo todo. Mas esse diálogo te leva além do reconhecimento e do entendimento, te leva a essa redenção. E é isso que a sombra quer, que você aprenda mais sobre você, para que aquilo deixe de ser algo que você precise controlar e passe a ser uma nova maneira de você atuar e reagir no mundo. Essa é a redenção, esse é o lado luz, que traz a sombra para o seu lado. Não é fugir dela, não é escondê-la debaixo do tapete. Ela é uma aliada sua, só que ela te desafia no aprendizado. Olhar a sombra desse jeito, como uma parte sua que quer ser redimida, quer ser iluminada, traz uma outra abordagem para o processo. Essa é a ideia da redenção. E essa redenção vem numa conversa interna, você com você mesmo, né? E aí, daí para frente, quando você consegue tomar uma decisão e muda algo na sua, na sua forma, e muda de fato, né? Passa a ter um novo hábito, uma nova maneira de reagir, uma nova postura em relação ao mundo, você está tomando posse do seu destino. Você não está mais à mercê do que acontecia antes, de algo que tomava conta de você e que você perdia o controle e fazia coisas que depois talvez você se arrependesse. Não, agora eu quero, eu dito, eu defino o destino que eu quero seguir, como eu vou caminhar na minha vida daqui para frente. Essa é a grande transformação, se tornar senhor ou senhora do próprio destino. Então, o trabalho tem essa sequência. Claro, isso aqui está longe de ser uma coisa fácil, está longe de ser uma coisa simples, que você passa um, passo dois, passo três, pronto, cheque, acabou, mas um exercício de vida. E não é raro, eu vou falar por mim, não é raro até hoje, as sombras que eu já dei nome, as sombras que eu já estudei e sei exatamente como elas se comportam, não é raro eu ainda cair na armadilha e o gatilho ser acionado. A conversa, o diálogo ainda não foi suficiente para eu ter a redenção. Mas aí eu já sei do que se trata. E da próxima vez eu vou conseguir, talvez, aprender e melhorar um pouquinho, e de pouquinho em pouquinho, eu acredito nisso, né? Com a consciência ativa o tempo todo, eu vou chegar num momento em que isso vai estar transformado, em que eu de fato conseguir fazer a redenção desse aspecto da minha individualidade, né? Trazê-la para o lado da luz. Claro que tem muitas.
Num dos exercícios desse, eu percebi, num dado momento, que tinham pelo menos cinco trabalhando em equipe. Ainda fica assim, né? É covardia, né? Cinco contra um, gente, poxa. Mas também tem isso, elas trabalham em equipe, porque quando eu começo a segurar, ou já sei como uma funciona, a outra vem para me dar rasteira, e por aí vai. Então, é um processo que não tem fim, mas a cada passo que eu dou, eu percebo que eu consigo um pouquinho mais, um pouquinho mais. E quando eu não consigo, eu aceito e tolero e sei que da próxima eu vou conseguir atuar um pouquinho melhor. Muito bem, gente. Só que, para fechar, tem algumas dicas de como a gente pode se tornar mais forte nesse processo. E esse fortalecimento da alma tem várias opções, né? Uma delas que o autor da antroposofia, o Rudolf Steiner, deixou para a gente são exercícios que trabalham na alma. Então, na nossa alma, a gente tem três características principais. São as qualidades da alma ou as qualidades anímicas. O nosso pensar, o nosso sentir e o nosso querer ou agir. A gente funciona normalmente num fluxo entre pensar, sentir e querer. Algo chega a mim do mundo, eu penso sobre aquilo, eu vou no meu coração, vejo se aquilo faz sentido para mim e tomo uma decisão, uma ação. O resultado dessa ação volta para o meu coração, veja se o que eu pretendia foi atingido, e aí eu penso para uma nova ação ou para um de novo desdobramento. Esse seria o equilíbrio, né? Quando a gente não está no equilíbrio, normalmente a gente faz besteiras. A gente pensa e age sem sentir, normalmente a gente passa por cima dos outros ou de si próprio, né? Se a gente pensa, sente, sente, pensa, pensa, sente, nada muda, porque eu nunca vou para o mundo fazer nada, né? E se a gente age sem pensar, pior ainda, né? Movido só pelo instinto ou pela sombra, pior ainda. Então, o grande, um grande, uma possibilidade da gente fortalecer a nossa alma e ajudar nesse trabalho com as sombras, trabalhar, pensar, o sentir e o querer, né? E o Steiner propôs isso através de três exercícios. Então, um exercício é o controle do pensamento, e eu vou deixar no final aqui a referência de onde vocês podem buscar esses exercícios, tá? Com o controle do pensamento, eu consigo me concentrar mais no que está acontecendo e ser mais objetivo naquilo que eu penso. Eu não viajo e eu consigo manter foco. Para isso, eu preciso praticar, eu preciso exercitar, eu preciso fortalecer. O outro é o controle dos sentimentos. Não é que a gente vai deixar de ter sentimentos, mas a gente não vai ficar à mercê dos sentimentos. Quando um sentimento vem, tanto faz os sentimentos de alegria ou de tristeza, eu não sou prisioneiro disso. Eu não me afundo na tristeza ou, né, me explodo na alegria. Eu vou trabalhar isso com equanimidade, com equilíbrio. É natural ter os sentimentos e natural lidar com eles com a minha consciência. E, por último, o trabalho é na vontade, né? Então, eu ter conscientemente iniciativas. Eu faço o que eu quero fazer, e não o que eu sou levado a fazer, né? Saindo desse automatismo, desse automático que muitas vezes faz a gente agir e reagir sem lembrar. Depois eu falo assim, mas será que eu peguei aquele negócio mesmo? Será que eu ia fazer um negócio no meio do caminho, mudei de atenção? Eu fiz aquilo, eu tomei o remédio hoje? Quantas vezes isso não acontece? Porque a gente não está com consciência na vontade. Então, são três níveis de trabalho, e isso fortalece a alma e nos ajuda a olhar nossas sombras, né? De uma certa forma, a gente está trabalhando com as três dimensões, passado, presente e futuro, isso a proposta do exercício deixa bem claro. E aqui está a referência bibliográfica do exercício, né? É um livrinho muito simples, só que, na verdade, em vez de três, são seis. E aqui nessa imagem, que também é uma contribuição de uma parceira nossa da Trinos, a gente tem a educação do pensar, que é o número um, a disciplina da vontade, ou a educação do agir, que é o número dois, o controle dos sentimentos, que é o número três. E ele propõe mais três. É o olhar positivo sobre todas as coisas, que é a positividade, uma abertura e um adiamento de julgamentos. Só coisa boa, né, gente? Mas vai fazer, vai fazer o exercício para ver como é difícil. E no fim, no centro da estrela, é como se a gente construísse um equilíbrio, uma harmonia entre os outros cinco.
Tá? Aqui a gente não vai ter tempo de detalhar muito mais do que isso. O livro está aqui como referência para quem quiser. E tem hoje em dia grupos que se dedicam a praticar esses exercícios na forma como o Steiner propôs, pelo WhatsApp, pela internet, pessoalmente. Tem muita gente trabalhando com os exercícios complementares ou os exercícios colaterais, como foram chamados. Tá? Então, fica aqui como dica, como um caminho para a gente meio que fazer a nossa academiazinha na alma e nos prepararmos para um enfrentamento desse, enfrentar a si próprio através das próprias sombras. Bom, quem quiser conhecer mais do meu trabalho, eu sou o coordenador da Humanecer, e aí tem o nosso site, né, que está aqui, e o canal no YouTube, onde eu tenho, vai estar essa palestra lá e outras muitas que eu já tive a oportunidade de oferecer. Então, quem quiser conhecer, é só chegar lá, se inscrever no canal e acompanhar a programação. Eu também sou coordenador da Trinos, que é a Escola de Formação Biográfica do Rio de Janeiro. Para fazer esse trabalho, para ser um aconselhador biográfico ou trabalhar com a biografia, você precisa fazer uma formação. E a Trinos, que é a Escola do Rio, oferece essa formação. Temos uma turma começando agora, mês que vem, em setembro, a turma 3. Essa turma vai ter algumas novidades, como pela primeira vez nós vamos ter 3 módulos 100% online, dá para diminuir um pouco, né, a necessidade de deslocamento. Os outros módulos são presenciais e com imersão. Então, quem quiser, me manda um zap, eu vou deixar os meus contatos no final. A gente vai, eu acho que eu não coloquei aqui, não coloquei. Então, vou deixar aqui uma mensagem. Semana que vem, no dia 23 de manhã, na parte da manhã, a gente vai ter um evento na Trinos que se chama Café Biográfico. É uma vivência biográfica também. Então, quem quiser conhecer um pouco melhor essa dinâmica de olhar a biografia e aprender com ela, é uma tremenda oportunidade. É online, é gratuito, é só se inscrever no site da Trinos, lá tem um link. Vai ser um prazer ter vocês lá conosco também. Né? E para encerrar, eu deixo essa frase do próprio Steiner. Né? O nosso sósia só pode ser resgatado pelo amor. Se você trabalha conscientemente sua sombra, o outro vê sua intenção nesse sentido e o ajuda no processo de redenção. Então ele acreditava nisso, né? Que é uma grande demonstração de amor consigo próprio e na troca com o outro, o trabalho consciente nas sombras. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Gesi. Muito obrigado, Ângela. Muito obrigado, Espaço Oficina do Amor. Aqui estão os meus contatos para quem quiser me seguir. Quem quiser receber o conto lá da Ofélia, é só pedir pelo WhatsApp que eu mando. Vai ser um prazer, tá bom? Gratidão, Carlos, maravilhoso o teu Muito trabalho, obrigada, sempre, né? Carlos. Obrigado, meninas. Gratidão. Obrigado. E muito, muito, até coloquei ali no chat, muito clara a maneira que explica os conceitos, assim, muito, muito bom, né? Trazendo a essência e entendendo os processos, assim, que vem. Muito Muito obrigada. obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço. É um prazer enorme. Meninas, contem comigo ano que vem, tá? Não esqueçam. Com certeza. Quem puder fazer a biografia, o curso, né, com Uhum. Carlos, a formação, façam, gente, porque é o melhor presente que a gente pode se dar. Tem dois processos aqui possíveis, tá? Um é cada um fazer a sua biografia. E aí é um trabalho biográfico que vai ter lá um número de sessões, etc. Alguém me perguntou Uhum, enquanto vocês estavam na sala, mas acontece assim no número finito de sessões, né? Dependendo da idade da pessoa. A outra é a formação biográfica. Essa é a jornada mais profunda que eu conheço de uhum. autoconhecimento e autodesenvolvimento. Acho que a Cristina está falando especialmente dessa, né? É um caminho impressionantemente transformador. Não Transformador. só profissionalmente, mas pessoalmente, principalmente. Pessoalmente, né, nas relações, tudo, né? Muito bom. Esse curso tem em quanto tempo, Carlos? A formação dura 3 anos e meio. São 13 módulos, num ritmo de 4 módulos por ano. Então, essa turma que começa agora em setembro vai até agosto de 2028. Né? É uma formação, de fato. Mas por que é tão longo? Porque você precisa de tempo para se transformar e para se apropriar
dessa prática, porque a nossa formação ela tem essa qualidade, ela é muito vivencial, todo mundo vai viver profundamente os conteúdos, mas vai praticar o tempo todo. Então você sai de lá pronta para realizar no mundo o seu trabalho biográfico. Então precisa de tempo para isso. E é Mas, como eu falei, interessante, né, Carlos, que ela conversa com todas as áreas de atuação no mundo. Eu, como tudo. astróloga, utilizo a biografia antroposófica, a terapeuta, a pessoa que trabalha no corporativo vai utilizar para compreender, né, os processos, as relações. Então, ela é comum a todos, né? E todo mundo consegue falar sobre a sua própria história, né? E muito, É muito, isso muito mesmo, bom, isso mesmo. assim. Não é Ela só se para gente, mas aplica, como uma ferramenta de atuação no mundo, né? ela se aplica em todos os campos de atuação do ser humano em que você se relaciona com os outros, ou seja, a sua vida, É, né? todos. E Só isso, né? isso aí É, vai ser online? Esse Então, curso de formação é online. não, ele tem 3 módulos online e 10 módulos presenciais com imersão. O que que significa com imersão? Que ficamos todos hospedados os 4 dias. Ele dura de quarta a domingo, o módulo, né? Dura de quarta a domingo. Começa quarta depois do almoço, termina domingo na hora do almoço. E a gente fica hospedado no local todos juntos. Essa imersão faz parte do processo. Mas E é três no módulos Rio, serão online. Hoje a gente está fazendo em Barra do Piraí, no estado do Rio, né? no Rio. Mas a Legal. maioria dos nossos alunos são de fora do Rio. Vem gente até do Nordeste para fazer a formação conosco. Nessa turma a gente tem uma pessoa de Salvador, outra de Porto Alegre, por aí vai. bom. Bom, gente, mais uma vez, muito obrigado. Quem quiser saber mais de qualquer um dos assuntos que a gente colocou aqui hoje, ou o trabalho, ou a formação, ou qualquer outra pergunta, por favor, é só me procurar pelo WhatsApp, ou então através da Ângela e da Gesi, vocês conseguem chegar a mim. E vai estar no YouTube logo no início da semana que vem a gravação desse evento, e eu peço que vocês divulguem, tá? É uma maneira de vocês me ajudarem a mais pessoas conhecerem esse caminho, tá bom? Ok. Gratidão mais uma vez. Obrigada, Carlos. Obrigada, pessoal. Obrigada, Tacana.